E aí, bora aprender o que é raiz quadrada, raiz cúbica e como se livrar desse negócio logo de uma vez? Fala galera, bem-vindos ao Detona Física e hoje a gente vai aprender como calcular radiciação, ou seja, tirar a raiz de um número, raiz quadrada, raiz cúbica. A gente vai ver esses detalhes aqui na aula de hoje. Beleza? Esse aqui é o quadro Detona Matemática, porque para você ir bem em física, é muito importante que você tenha uma noção matemática. Não adianta, eu sou muito bom em todas as teorias de física, mas não consigo resolver nenhum cálculo. Então a gente está aqui para isso, para te ajudar. Então olha só, o que é radiciação? Formalmente, a operação que realizamos quando queremos descobrir qual o número que multiplicado por ele mesmo, uma determinada quantidade de vezes, dá o valor que conhecemos. Ou seja, eu já vou mostrar aqui na prática como é que funciona isso. Quando nós temos aqui uma raiz quadrada, quando não tem nenhum númerozinho aqui, o númerozinho que fica bem aqui é o índice. Nesse caso, se não tiver nenhum número, é uma raiz quadrada, é como se fosse um 2, tá? Então, se a gente tem aqui a raiz quadrada de 25. Esse aqui é um resultado conhecido. Você sabe que a raiz quadrada de 25 é 5. Mas por quê? Porque 5 vezes 5 dá 25. Então, o que significa raiz? Quando eu tenho a raiz quadrada, que é o índice 2, eu quero saber qual é o número que vezes ele mesmo chega nesse resultado aqui. Vou dar outro exemplo. Raiz quadrada de 9. Ou seja, qual é o número que vezes ele mesmo dá 9? 3. Por quê? Porque 3 vezes 3, ou seja, ele vezes ele mesmo dá 9. Dá esse resultado aqui. Deu para entender? Outra raiz muito conhecida é a raiz quadrada de 16. Qual é o número que vezes ele mesmo o resultado é 16? 4. Por quê? 4 vezes 4, 4 vezes ele mesmo dá 16. Então, assim, a primeira coisa que o detalhe importante para você ir bem na radiciação é saber tabuada. Eu conheço muitos alunos de primeiro, segundo e terceiro ano que não sabem tabuada. Então você precisa estudar tabuada, decorar mesmo a tabuada, vai facilitar muito a radiciação para você, tá? Mais um exemplo de raiz quadrada. 81. Qual é o número que vezes ele mesmo dá 81? Se você puxar lá da tabuada, você vai lembrar que é o 9. Por quê? 9 vezes 9, 9 vezes ele mesmo dá 81. Beleza? Eu vou apagar aqui para mostrar. Vou pausar o vídeo rapidinho, vou apagar e mostrar outros exemplos aqui. Outro exemplo de raiz é essa aqui, Raiz cúbica, quando a gente tem um índice agora 3. O que é uma raiz cúbica? Semelhante à raiz quadrada, mas vamos pensar aqui, raiz cúbica de 27. Como o índice agora é 3, então é um número que vezes ele mesmo, só que vezes ele mesmo 3 vezes. Tem que dar 27. Então, qual é o número que vezes ele mesmo, 3 vezes, repito ele 3 vezes, multiplico, vai dar 27? 3. Por quê? Porque 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Deixa eu pensar em algum outro exemplo aqui. Pronto, raiz cúbica de 125. Qual é o número que ele, se multiplicar 3 vezes, vai dar 125? 5. Por quê? Porque 5 vezes 5 vezes 5, ou seja, 3 vezes, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Beleza?
essa é a maneira de funcionamento de todo tipo de raiz. Se você tiver uma raiz com índice 4, o resultado vai ser o número que se ele se multiplicar 4 vezes, dá aquele número. Se for raiz 5, a raiz quinta, o índice 5, então vai ser um número que ele vai se multiplicar 5 vezes até dar aquele resultado. Deu para entender? Então você dominando raiz quadrada, raiz cúbica, já desenrola muitas questões, principalmente na física, né? Raramente vem algum outro tipo de raiz. Raramente. Beleza? Então vamos continuar. Agora, algumas propriedades da radiciação. A primeira eu comentei na aula de potência. Eu acho. Confere lá a aula de potência, vê se eu comentei isso lá. Todo radical pode ser escrito em forma de potência. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, raiz n de A elevado a m. Transformou nisso daqui. Caraca, João, que viagem. Então vamos lá. Eu tenho aqui, ó, dá um exemplo. Raiz cúbica de 2 elevado a 5, por exemplo. Você achou esse resultado aí. E agora? A gente pode transformar essa raiz em uma potência. Eu vou repetir a base, 2. Vou transformar, ó, esses dois aqui num expoente fracionário. Vai ser um expoente que vai ser uma fração. A potência aqui de dentro fica em cima. E o índice vai ser o denominador. Pronto. Então, raiz cúbica de 2 elevado a 5 é a mesma coisa que 2 elevado a 5 sobre 3. Aí você pensa, cara, para que eu vou usar isso? Mas tem muitas questões, isso já é mais lá na matemática, na notação científica, na física você vai usar um pouquinho também, mas em algumas questões de matemática, quando você tem várias operações, multiplicação, tudo ao mesmo tempo, às vezes, usando essa regrinha aqui facilita. Mas na física a gente vai usar muito isso em notação científica. Então, por exemplo, raiz quadrada de 3. Como é que a gente transforma isso numa potência? Eu vou repetir o 3. Se não tem nenhum número aqui, ó, quer dizer que é 1. E se não tem nenhum número aqui, quer dizer que é 2. Então, raiz quadrada de 3 é a mesma coisa que 3 elevado a 1 sobre 2. Raiz quadrada de 5 é a mesma coisa que 5 elevado a 1 sobre 2. Raiz quadrada de 4 é a mesma coisa que 4 elevado a 1 sobre 2. Tá bom? Quando a gente fizer atividades, eu vou deixar um TD aqui embaixo e depois vai ter um vídeo que eu vou resolver esse TD todo. Você vai aplicar essas regrinhas e você vai conseguir visualizar melhor isso daí. Tá bom? Vamos lá. Segunda propriedade. Multiplicação. Eu dividi aqui em duas partes, né? Tem a divisão aqui, mas primeiro eu vou falar sobre multiplicação de radicais com o mesmo índice, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui esses dois multiplicando com o mesmo índice, transformei nisso daqui. Como é que a gente aplica isso? Sei lá, você tem raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 3. Você chegou nesse resultado final, mas você olhou lá nos itens, não tem essa resposta. Mas você pode aplicar a regrinha. Como é raiz quadrada aqui e também é raiz quadrada aqui, você pode só repetir a raiz e multiplicar os dois. 2 vezes 3, 6. A gente só pode fazer isso quando são raízes de mesmo índice, tá? Por exemplo, aqui, ó, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 7. Resultado muito louco aí que você chegou na sua questão, mas você lembra, dá para melhorar esse resultado. Como os dois são raízes cúbicas, a gente repete a raiz cúbica e multiplica quem está dentro. 5 vezes 7, 35. Se for possível calcular a raiz, você calcula. Se não for possível, você deixa assim. É muito comum em questões de física e matemática você deixar a raiz no resultado. Não é nada anormal isso daí não. Tá bom? Outra propriedade baseado nessa
é na divisão agora. A regra é a mesma, ó. Reparem aqui, ó. Assim como a gente fez na divisão, a gente vai fazer... Desculpa. Assim como a gente fez na multiplicação, a gente vai fazer na divisão. Você olhou lá, tem uma fração... Deixa eu pensar aqui rapidão. Raiz de 8 dividido por raiz quadrada de 8 dividido por raiz quadrada de 2. E você olha, caramba, e agora? Ferrou, não tem jeito. Como os dois são raízes quadradas com índice 2, você pode repetir a raiz e colocar os dois dentro dividindo. Aí olha só, olha como ficou fácil agora. Quanto que é 8 dividido por 2? 4. Raiz quadrada de 4. 2. Então a gente saiu de uma coisa bem assustadora para um resultado bem simples. Né? Raiz quinta de 35 dividida por raiz quinta de 7. Já pensou chegar no resultado desse? Mas aí você lembra, é só repetir, já que os dois são índice 5, mesmo índice, repete. Vou logo fazer a divisão, né? 35 dividido por 7, 5. Então vai dar raiz quinta de 5. Lembrando que a gente vai aplicar isso nas atividades. Então preste atenção, não deixa de fazer atividade. Física, matemática, exatas são como atividades físicas. Você tem que exercitar, você tem que praticar. Se você só assistir essa aula e deixar para lá, você não vai aprender. Meu papel aqui é fazer você entender as regrinhas, as aplicações, só que é na atividade que você aprende, que você consegue aplicar e assimilar bem, tá? Não esquece disso. Outra propriedade, raiz de uma raiz. Essa daí, às vezes, o pessoal acha, meu Deus, caramba, e agora? Então é essa hora que você vai parar, você vai dar o like no vídeo, você vai deixar um comentário show aí, e você vai mandar esse vídeo para alguém que você conhece que tem um pouquinho de dificuldade em raiz também, tá bom? Então vai lá, se inscreve se você não é inscrito, deixa o like. Preste atenção, quando você tem raiz, uma raiz dentro de outra raiz. É bem simples. Vou dar um exemplo aqui, ó. Eu tenho raiz quadrada e dentro dela tem uma raiz cúbica de 64. Eu repito o número que está lá dentro, coloco uma raiz e eu multiplico os índices. Essa aqui de fora, como não tem nada, é raiz quadrada, é um 2. Essa aqui de dentro é 3. Então eu multiplico esses índices. 2 vezes 3, 6. Então raiz quadrada de raiz cúbica de 64 é a mesma coisa que raiz sexta de 64. E quanto é esse resultado? 2. Por quê? Vamos mostrar? Porque 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 6 vezes vai dar 64. Será? Vamos só para 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. Tá? Outro exemplo aqui. Raiz quinta de raiz cúbica de 7. Pô, é um negócio complicado de calcular, mas você pode melhorar esse resultado. A gente repete o 7, repete a raiz e multiplica os índices, ó. 5 vezes 3, 15. Né? Tá dando uma raiz muito louca porque eu botei aqui na cabeça agora só para mostrar essa aplicação. Lembrando que nas questões geralmente são raízes quadradas, raízes cúbicas, com números tipo esses aqui, ó, que você vai conseguir achar um resultado exato. Principalmente se você está focado em Enem e vestibulares mais básicos. Não precisa esquentar muita cabeça com coisa muito louca, não. Eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu vou dizer. Essa aqui é a propriedade mais importante, talvez a que você vai mais usar em física. Olha só, o resultado deu raiz de 100. Pô, moleza. Raiz de 100 é 10.
porque tem na tabuada. 10 vezes 10 é 100. A raiz deu 64. Raiz de 64 no resultado. Moleza, 8. Porque tem na tabuada. 8 vezes 8, 64. Agora, o resultado deu raiz de 20. Como que a gente vai fazer isso? Então, não tem na tabuada um número que vezes ele mesmo dê 20. Essa é a hora para você ficar ligado. Dá o like se você ainda não deu. A gente vai ter que fatorar. Então vamos lá. Vou anotar o vintão aqui, puxar, e a gente vai ter que começar a dividir esse 20. Vamos abrir esse 20 todo aí, né? Vamos começar dividindo por 2. 20 dividido por 2, 10. 10 dá para dividir por 2 também. 10 dividido por 2, 5. 5 não dá para dividir por 2, não dá para dividir por 3. Então tem que ser por ele mesmo. Então, acabou. 5 dividido por 5, 1. Então, o resultado deu 2 vezes 5, né? Vamos multiplicar esses dois aqui, ó, porque são iguais. 4 vezes 5. Então, vamos voltar... Cara, João, por quê? O que tem a ver? Beleza, vamos voltar para cá agora, ó. 20 é a mesma... A gente descobriu que 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5, é ou não é, lá da tabuada? Então, 4 vezes 5. Só que tem um detalhe, ó. Esse 4 está dentro da raiz quadrada. E o 4 tem valor exato de raiz quadrada. Quanto que é a raiz quadrada de 4? 2. Porque 2 vezes 2 dá 4. Então esse 4 aqui, ó, a gente pode resolver ele e jogar ele para fora. Por quê? Raiz quadrada de 4 é 2. Então o 4 sai com o resultado e o 5 fica preso dentro da raiz. Por que o 5 fica preso? Porque o 5 não tem raiz exata. Então, ao invés de a gente deixar o resultado raiz de 20, que é um negócio feio, a gente vai botar 2 raiz de 5. É a mesma coisa, tá? Eu vou fazer um vídeo só sobre esse negócio aqui, sobre raiz de números que não tem raiz exata, tá? Porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e não é essa a proposta que eu tenho. Tá bom, gente? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Me segue lá no Instagram, me segue lá no TikTok, Facebook. Tô em todos os lugares que eu posso. Beleza? Valeu, galera. Vamos detonar a vida.